Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. A gente está começando aqui com a nossa entrevistada, a Érica. Já de antemão, eu agradeço a participação de todos vocês que estão aí cadastrados para esse evento com muita felicidade. Mais de 4.500 pessoas da área da saúde do Brasil inteiro. Tem gente aqui de tudo quanto é estado que a gente imagina. E nós temos aqui desde diretores de Santa Casa, desde diretor de hospital, até maqueiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, administrador, advogada, que só tem gente top das galáxias da área da saúde, e é um privilégio muito grande ter vocês aqui acreditando nesse projeto Assuntos da Saúde, né? Eu acredito fortemente que a gente tem que passar para frente o que Deus nos deu, que é a sabedoria. Agradeço a vocês de estarem aqui e agradeço, Érica, sei que você tem a agenda muito cheia, que você é muito ocupada, você tem muitas obrigações, muitas tarefas para fazer, que você é multifuncional, então conseguir esse tempo aí na agenda, para mim é motivo de muito orgulho, muita honra conversar com você novamente. Então, muito obrigada a vocês que estão assistindo, muito obrigada a você, Érica. A palavra é sua, se apresente, por favor, para a gente começar. Então, pessoal, primeiro gostaria de agradecer, viu, Shirley, a oportunidade. Na verdade, a honra é toda minha de poder fazer parte de um grupo tão seleto de profissionais excelentes, né? A Shirley tem critérios, assim, bem específicos para trazer, para fazer essas conversas que são muito produtivas. Então, para mim, é uma honra compor esse time de profissionais excelentes que fazem parte desse evento. Parabenizar todo mundo que está aí também, fez a sua inscrição, que está aí acreditando que a gente precisa desenvolver mesmo uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, de aprendizado contínuo. Então, parabéns a todos também. Bom, meu nome é Érica, eu estou na enfermagem já tem 22 anos, né? Esse Eita! ano faz 22 anos. Já estive desde trabalhando em coordenação, estive na coordenação estadual de urgência e emergência, fui referência técnica, coordenação estadual de urgência e emergência do estado de Minas Gerais, referência técnica no Conselho Regional de Enfermagem, para a área de qualidade e segurança, estive presente, né, na fundação do Polo de Belo Horizonte como vice-diretora da Rede Brasileira para a Segurança do Paciente. Enfim, é uma caminhada muito grande aí na enfermagem, muitos aprendizados, muitos erros, muitas oportunidades de melhoria, e talvez o mais importante que eu gosto sempre de falar, né, eu sou filha do Gerson e da Ilma. Nas apresentações, nas presenciais, eu sempre coloco uma foto deles, não é possível, mas vou fazer a menção deles aqui agora. Então, são duas pessoas maravilhosas, que é o motivo da Ericota ser quem ela é hoje. Muito bacana. Então, já podemos te chamar de Ericota, né, Érica? Não precisa ficar muito nhenhenhé aqui não, né? Olha só, e o pessoal acha que seu sobrenome é Samu, que eu falo assim, a Ericota Samu. Eu falei, gente, quando é que a Ericota Samu vai vir? Eu falei, não, Samu é o Samu, não é o sobrenome dela, não. Então, olha só. Eu esqueci de falar isso, né, Shirley? Eu sou enfermeira do SAMU de Belo Horizonte. Atuo tanto nas unidades de suporte avançado, no atendimento direto aos pacientes, quanto na central de regulação. Exatamente. Eu estou falando com você, gente, essa mulher é multifuncional. Olha só, primeira pergunta que eu queria te fazer. As relações da área da saúde com os pacientes estão mudando completamente. Nos hospitais, nas internações, por causa de pandemia. Eu costumo brincar que aquela velhinha que costumava ir lá para a UPA tomar café 3 horas da tarde e bater papo, ela já está com medo de sair de casa. O que você acha que vai acontecer, Érica, na sua visão? E aí eu quero saber da Érica mesmo. O que você acha que vai acontecer após a descoberta dessa pandemia, após vir vacina? Você acha que as coisas vão voltar ao normal, não vão? Qual que é a sua opinião desse novo normal na saúde? Olha, essa já é uma certeza para mim na vida, né? Acho que nós somos profissionais de saúde, nós como seres humanos também, nós como humanidade, como sociedade, nós nunca mais seremos os mesmos, né? Toda a gama de sensações e momentos que nos foram oportunizados neste momento, eles trouxeram diversas mudanças de comportamento, das emoções, enfim. Nós tínhamos, tem um estudo que avaliou
o impacto, por exemplo, de doenças cardiovasculares, depressão, diagnósticos de síndromes associadas à saúde mental, e talvez todo esse cenário ele tenha que ser revisto, né? Nós tivemos que, num tempo muito curto, se adequar a coisas que a gente não pensava. Acho que quando víamos, né, pela televisão, as pessoas usando máscara durante todo o dia, os profissionais da área da saúde usando protetores faciais, capotes, talvez a gente não pensou que isso pudesse chegar aqui, e chegou. E chegou com tudo que ele trouxe. A pandemia, ela traz para a gente, hoje, um legado muito triste, porque é um custo de vidas. Então, não é só um custo financeiro, um custo social, mas custou vidas. Mas, efetivamente, sabe, o que eu vejo é que nós, principalmente profissionais da área da saúde, nós jamais seremos os mesmos, até porque nós somos colocados de uma maneira muito rápida, com a obrigação de fazer dar certo. Nós tínhamos que fazer dar certo. Aumentar, ampliar leito de unidade de terapia intensiva rápido, treinar pessoas mais rápidas, enfim. Isso traz uma reflexão, inclusive, dentro da instituição. A gente começa a rever, falar, mas será que a gente precisava de ter chegado nisso, dessa forma, né? Eu tenho muita sorte, porque eu trabalho com excelentes gestores, né? Profissionais de ponta. E o hospital que eu trabalho hoje é uma das referências, inclusive, para atendimento de terapia intensiva. Ontem nós estávamos fazendo, naquela foto que eu postei ontem no Instagram, era exatamente a higienização terminal da sala de emergência, que era uma sala que teve que se tornar um CTI Covid. Agora a gente já fez uma terminal e ela está lá fechada em stand-by para seguir o posicionamento institucional, né, de organização de trabalho. Mas, enfim. Eu confesso que eu só vi que você era você por causa do olho, assim, ó, porque estava todo mundo irreconhecível, mas achei bem, bem bacana. Achei bem interessante. Também. Ô, Shirley, nesse momento em que todos estamos de máscara, de óculos e de capote, o que é que está fazendo diferença no dia a dia da assistência? Será que é o rostinho bonito de um ou de outro, ou o rostinho conhecido de um ou de outro? Ou é o trabalho, mesmo que anônimo, por trás daquela máscara, por trás daquele óculos debaixo daquele capote quente, que está fazendo a diferença para o paciente que precisa da vaga lá fora, né? Isso. Ontem eu dei uma entrevista e eu comentei que parece que Deus colocou a gente no cantinho do pensamento, sabe? Que as coisas estavam andando muito doida mesmo. Você acredita que vai haver um efeito pós-pandemia das pessoas, principalmente os profissionais da saúde que tiveram aí na linha de frente? Você acha que pode haver um rebote, um revertério na cabeça dessas pessoas? Eu não falo nem depressão, mas a gente costuma falar, Érica, que na pandemia aconteceu duas coisas. Ou a pessoa teve enfrentamento, né? Como eu vejo que você faz, a instituição que você trabalha também fez, e caiu para cima para ajudar, e teve gente que recuou, e que travou, que paralisou e desesperou. Você acha que vai existir esse efeito nos profissionais da saúde, do tipo, onde estou, para onde vou, não sei se eu quero voltar, não sei se eu vou dar conta, ou não, é vida que segue mesmo e vão tocar o barco? Ô, Shirley, olha, Deus tem sido muito bom comigo como pessoa, sabe? Quando coordenadora estadual de urgência, eu estive no norte fazendo uma triagem de todas as crianças que foram acometidas por aquele incidente, né, da creche. Isso, lembro. Então, eu estive lá triando todas as crianças, na época eu estava com a nossa subsecretária de regulação, né, a Wanda Carine, que também é enfermeira. Sim. Nós triamos todas as crianças, as que teriam que ser transportadas, as que teriam que ficar na região. Quando tivemos o incidente de Brumadinho também, estive as primeiras 24 horas, eu estava lá. Olha. Em Brumadinho. No incidente que nós tivemos da greve dos caminhoneiros, né, nós passamos, assim, final de semana fazendo cadastro de ambulância, às vezes no próprio CPF do sistema, para poder conseguir abastecer a ambulância, por exemplo, no sistema da polícia. E agora passando por essa pandemia. Então eu falo, meu Deus, quanta oportunidade de aprendizado, né, que a gente tem. E isso que você está fazendo aqui hoje é poder dividir um pouco dessa experiência com as pessoas. Então, mais uma vez, parabéns. De todos esses momentos que eu trilhei, esses caminhos todos que eu passei, e hoje, quando eu encontro com os profissionais, e aqui, Shirley, por mais que eu, né,
aqui eu trabalho na parte de educação permanente, então é treinando os profissionais. Então, quando você chega com um profissional, muitas vezes que não tem experiência, e nunca esteve numa unidade de terapia intensiva, que tem que assumir um paciente grave, um paciente instável clinicamente, um paciente que geralmente fica com 3, 4, 5 bombas de infusão, o paciente está entubado, enfim, com função de acesso venoso central, função intra-arterial, um paciente muito grave, um paciente pronado, né? A gente fala que não pronado, gente, para as pessoas que não são da área da saúde, que porventura estejam nos assistindo, você colocar numa linguagem, acho que todo mundo vai ficar mais fácil para entender, de bruço, né? Você coloca o paciente de barriga para baixo, tá? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Uma medida excelente assistencialmente falando, uma medida muito eficaz para melhorar a ventilação do paciente. Porque você deixa o paciente com a região torácica, né, voltada para a parte superior. Então, como é que chama? Pronado? Prona. Então, o paciente em prona, você chega, o paciente você vê as costas do paciente com o rosto lateralizado. Então, assim, por maior, Érica, mas isso não é para quem nunca teve no CTI. E isso não era uma prática assistencial comum, não são todos os pacientes que se beneficiavam desse tipo de posicionamento. Então, tudo é agressivo para o profissional. Tudo é agressivo. E aí eu acompanhei pessoas que choravam, não só, pessoas de outras instituições também, que choravam, que tinham uma dificuldade muito grande, eu não vou ficar, eu não vou dar conta, e aí você vai, e o treinamento ele já passa a não ser só técnico, então você tem que usar desenvolvimento de outras habilidades para que o servidor, para que o profissional, para que a pessoa, e aí eu não posso pensar só enquanto número disponível para atendimento, mas para que a pessoa tenha condições de prestar aquela assistência de uma maneira segura, mas segura para o paciente, mas segura para ela também, enquanto profissional. Isso, ela então, conseguir voltar no outro dia a trabalhar, né? Eu não vejo, Shirley, eu não vejo mesmo que, você perguntou sobre esse efeito rebote, uma das coisas que eu acho que são certas é que teremos um comportamento diferente e que eu não sei te precisar como que vai ser, mas eu sei que ele vai ser diferente. Ele vai ser diferente. E o que eu acho que a gente pode fazer é buscar otimizar e aproveitar essa onda. Este momento, as pessoas têm uma parte que as pessoas se fecharam, sim, são colegas, nós acabamos de perder agora, né, na FEMIG, a gente já tinha perdido uma colega que era do Hospital Alberto Cavalcante, perdemos agora a nossa colega lá da UPA Centro-Sul e tantos outros, né, o nosso colega aqui da UPA Barreiro, enfim, isso mexe muito com as pessoas, mas também traz uma discussão interna da questão da utilização dos recursos que nós temos dentro da instituição, da importância de termos uma gestão de leitos eficaz, uma liberação mais rápida, por exemplo, de vagas de terapia intensiva, ou o que seja. Agora há pouco eu conversava com a enfermeira que é responsável pelo núcleo interno de regulação. Hoje não tem como uma instituição existir sem que tenha um núcleo interno de regulação. O nosso aqui do hospital, assim, sem, né, dourar pelo, mas nosso aqui é excelente, né, ele é uma referência, assim, para o Estado. Mas o que as meninas fazem muito bem? Conseguem trabalhar junto, em parceria, com os setores, a uma gestão clínica eficaz de leitos. Se você pega, por exemplo, os critérios do Lean, né, na aplicação dele na parte da urgência e emergência, você pode fazer o trabalho que você quiser no pronto-socorro. Se você não estiver muito bem alinhado com a unidade de internação, com a unidade de terapia intensiva, e olha, Shirley, com o serviço de atenção domiciliar. Quando coordenadora estadual de urgência, eu tive o prazer de viver um aumento, pode parecer pouco expressivo, mas de 6% dos serviços em um ano. Um único serviço que nós temos pelo Ministério da Saúde, que ainda dá o dinheiro, espera você implantar. Por que a atenção à domiciliar ela é tão importante? Shirley é aquele paciente que não precisa estar internado, e que pode estar em casa, e que eu posso liberar leitos. O que a gente mais precisou durante essa pandemia? Liberação rápida de leitos, criação rápida de leitos. Então, traz para nós como gestores, traz para nós como profissionais, o para casa de continuar a discutir uma gestão clínica eficaz de leitos. Nós não deixamos de ter uma fila tão grande nas centrais de regulação. Os pacientes não deixaram de adoecer e não vão deixar. Quando a gente avalia a prospecção do quantas doenças cardiovasculares vão acometer, as doenças crônicas, vão acometer a população como um todo, traz para nós, como gestores, como profissionais, a obrigação de seguir essa onda que nós entramos agora com a pandemia e continuar, melhorando essa profissionalização da discussão da gestão dos leitos. Mas, quebrando muitas vezes esses séquitos
essas barreiras que a gente cria entre os profissionais, porque fulano é o dono do leito, porque fulano só vende tarde, porque fulano não dá alta. Essas coisas que a gente sabe que acontece lá na Inglaterra, que não acontece aqui no Brasil. Que é o orgulho e a vaidade. Érica, eu quero pegar uma fala sua que me chamou bem a atenção agora em relação a treinamento, e aí eu acho que você é a pessoa mais indicada, porque você consegue reunir o conhecimento técnico com o conhecimento prático, né? O conhecimento teórico com prático. Nós sabemos que tudo que a gente faz, tudo, é importante, mas ele tem um único fim, que é a entrega do cuidado centrado no paciente, né? Então, acabou a era, né, ou está acabando a era que é o médico que manda nessa bagaça, né? Cada vez mais, devido à tecnologia, à inteligência artificial, a telemedicina, cada vez mais é o médico que é o dono da bola. A gente está tirando essa bola aí do médico e colocando cada vez mais para o paciente. Eu quero ouvir a sua opinião, Érica, em relação à gestão de pessoas, porque a técnica, ela é adquirida num treinamento. Então, quando você fala que todos os gestores têm que entender sobre a gestão de leitos, né? Atenção primária, secundária, terciária e quaternária, elas têm que conversar. Foi muito questionado para que fazer um hospital de campanha, sendo que nós temos hospitais muito robustos e fortalecidos. Para que começar do zero, se eu já tenho e posso turbinar o que eu tenho? Isso foi muito questionado na nossa área. Então, por que as pessoas sabem o que é para fazer e não fazem? Por que essa necessidade de estar treinando, 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 e você pode concordar ou discordar em relação à inteligência emocional, a gestão de pessoas? Aonde que está isso nesse contexto, Érica? Acho que está dando um delayzinho aqui. Pode falar, está normal. Oi, Shirley, está ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Gestão de pessoas em treinamentos. Aonde que a gente para nisso? Shirley, o seu som ficou mais baixo? Deixa eu só colocar aqui o... Tá, pode colocar o fone, pode ficar tranquilo. É isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo. Tá me ouvindo? Alô? Oi? Oi, tô te Shirley. ouvindo normal. Agora sim, perfeitamente. Tudo tranquilo. Então, só fechando a pergunta, gestão de pessoas. Onde que entra isso? Oi, Shirley, consegue ver? Ótimo, tô te perfeito. ouvindo. Bom, vamos... eu ouvi você até quando você disse sobre inteligência emocional. Isso, é gestão de pessoas nessa pandemia e treinamento, a inteligência emocional. Uhum. O que você pensa sobre isso? Eu fiz, né, hoje, por mais que virou um meme, né, o fato do coaching, né, as pessoas hoje às vezes desmerecem muito, mas eu acho que cada um tem um objetivo. Então, hoje eu sou formada, tenho formação em coaching, estou especializando, termina agora, se Deus quiser, em 60 dias a especialização em neurociência e comportamento. Que legal. Mas como referência técnica, atuando como referência técnica, várias nuances relacionadas a condutas, né? Dá até para... Isso é título de um livro, né? Christian Barbosa, de que eu sou muito fã, né? Porque as pessoas não fazem aquilo que elas sabem. O que tem que fazer. É título de um livro do Christian Barbosa, que eu já li, inclusive, recomendo a leitura. Bom, mas de uma maneira mais prática e objetiva, o que eu tenho percebido, e foi por isso que eu busquei trabalhar e entender um pouco mais das emoções, né? Que nós temos hoje Só um minutinho. Ok? O som tá ok? Ok, tudo sossegado, beleza. Hoje o que eu percebo é que realmente não é só mais a técnica, né? A gente tem uma coisa que chama comportamento. E por mais que também as pessoas... Comportamento. Tanto que o formato aqui da educação permanente, nós temos um planejamento para educação permanente para 2020 que nós tivemos que meio que readequar, porque ele teve que ser todo alterado, porque as demandas mudaram.
Mas no planejamento, a nossa definição não é mais de educação permanente, né? Então a gente chama aqui, vai assim, o neologismo da Ericota, tá, Shirley? É educação corporativa e permanente em saúde. Então isso vai para além do treinamento técnico, para além de dizer para as pessoas como é importante a função. Trazer para elas outras informações, outros cenários que possibilitam ao profissional algum tipo de reflexão. Se tem uma coisa que auxilia na mudança de comportamento, é a consciência. Então, esse momento de consciência. A pessoa, eu falar para você que é bom, Shirley, você vai usar o seu livre-arbítrio, você pode acreditar ou não. Mas se eu conseguir levar a Shirley para um lugar onde ela tenha consciência de que aquilo é importante de verdade para ela e por que aquilo é importante, a chance que nós temos de ter, assim, uma mudança no comportamento profissional, ela é exponencial. Isso não é do profissional que está na instituição, sou eu, Érica. Vou falar da Shirley, não vou você, Shirley, vou falar da Ericota. Não, pode me usar de exemplo, pode me usar que eu estou aqui, ó. Pode, né? Ela só se empenha verdadeiramente para estar participando, para estar estudando, para estar buscando algum tipo de mudança, se eu achar que é importante. Shirley, você conhece uma parte da minha história. Com 18 anos, eu auxiliava minha mãe como cantineira, fazia merenda, fazia higienização diária, era o que anteriormente a gente conhecia como cantineira. O que faz uma pessoa sair de trás de uma vassoura para sentar atrás de uma mesa e coordenar serviços de âmbito estadual? Chegar a gerenciar por mês no seu CPF quase 40 milhões, né? Não, você então, é referência. Hoje, pra gente, você é referência. Bondade sua. O que tira a gente desse lugar? O que algum momento na minha história eu acreditei que era possível? Shirley, esta semana, eu quero bater muito nisso, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora e que estão esperando, assim, o melhor cenário, a melhor situação para fazer alguma coisa diferente. E quando a Shirley me perguntou o que você faz que dá certo, a minha resposta é muito clara. Eu faço o melhor com aquilo que eu tenho nas mãos. Aqui no hospital eu não tenho um centro de simulação realística maravilhoso, mas eu tive que usar, sabe o quê? A minha humildade para entrar em contato com colegas que são referência na área de simulação, e Shirley, nós montamos aqui um pequeno centro de simulação realística. Consegui um boneco emprestado de uma escola, a escola está fechada, não está usando boneco, emprestou. Uma cabeça para poder auxiliar os médicos no treinamento de intubação. O médico daqui conseguiu emprestado. Tinha um equipamento lá na engenharia clínica que não funcionava uma coisa, mas funcionava outra coisa que eu precisava. Então, eu vou postar lá no Instagram, inclusive, uma foto para o pessoal, quem quiser muito ir lá legal, verificar, muito é bacana. Legal. A gente montou um pequeno centro de simulação realística. É diferente de eu colocar as pessoas numa sala, botar um PowerPoint e falar para elas, então a punção do acesso é assim, tantos graus. É muito diferente. Criar esses espaços, mas isso é possível para o serviço público? Você vai fazer o melhor com aquilo que você tiver nas mãos, você vai organizar, e isso aplica para a vida da gente, Shirley. Porque para eu começar a fazer o meu treinamento, eu preciso de um celular melhor, aí eu preciso de um fone melhor, aí eu tenho que entrar primeiro em tal faculdade, eu tenho que isso. O caminho se constrói caminhando, e isso não é falácia de autoajuda. O caminho a gente constrói caminhando. O segundo quilômetro, com certeza, vai ser um pouquinho mais ameno que o primeiro. O primeiro vai ter um pouquinho mais de dificuldade, tudo mais o segundo, o terceiro e o quarto. Então, assim, exponencialmente, a gente tem uma chance muito grande, se você se abrir para as possibilidades que a vida dá, para seguir outras propostas. Eu recebi um convite agora, estou indo para vou iniciar na semana que vem numa outra unidade, numa outra função. Que isso também tem a ver, Shirley, com... Você não vai largar a gente não, né? Não, eu estou aqui em Belo Horizonte ainda, mas eu vou estar numa outra unidade da rede, Sol. Vou ficar não saindo de BH, tudo bem, que a gente é meio egoísta com a Erika, sabe? O Estado precisa de você. Não, eu vou ficar na responsabilidade técnica de uma outra unidade. Mas, enfim, são as oportunidades que a vida dá e a gente não pode ter medo, sabe? Enquanto profissionais de viver, abraçar nós. Olha, quem passou como profissional da área da saúde por uma pandemia, pode muita coisa. E em que pese eu seja coach, eu não estimulo as pessoas a sair igual doida, falar assim, você pode, dentro de você tem um gigante. Até tem. Só que se o machado não estiver muito bem afiado, você não consegue jogar aquela árvore no chão.
Nós precisamos afiar o seu machado. Então, o treinamento, a capacitação é que nos dá a possibilidade de criar esses ambientes. Você acredita, e o que eu tenho visto, você acredita que tem muito profissional da área da saúde que está usando pandemia como desculpa? Desculpa assim, eu não vou estudar por causa da pandemia, eu não vou estudar porque eu não tenho dinheiro, eu não vou estudar porque... Vamos dar um tapa na cara com amor com esse povo que tá com a bunda na cadeira e não quer fazer nada, Érica. Vamos lá. Eu costumo brincar com os meninos que é o famoso tapa nursing, né? Segura aí que lá vai um tapa nursing. Bom, mas não é assim só o profissional da área da saúde, sabe? É o homem sendo homem, a sociedade sendo sociedade. Eu, por exemplo, durante essa pandemia, gente, eu sou funcionária pública, como todo mundo, então existe um pacto de gestão que todo mundo tem que entregar um quantitativo de horas de capacitação. Por exemplo, na instituição que eu trabalho aqui, a gente tem que entregar 20 horas de capacitação, e aí dá de tudo, dá acesso àqueles sites que você sabe que você nem faz o curso, não tem nem um tempo mínimo, libera o certificado, enfim, isso tem a ver com outras coisas que a gente pode conversar num outro momento. Mas eu, por exemplo, eu fechei as horas que eu entreguei, foram mais de 180 horas. Gente, a Conquer, por exemplo, a Conquer liberou cursos que custam R$1.000. A Conquer é uma instituição que eu reconheço. Anota aí, gente, anota aí, ó, Conquer. A Conquer, ela trabalha muito com cursos para desenvolvimento, e eu gosto muito da parte de educação financeira, né? Dentro da área da saúde, por exemplo, a gente tem um número muito grande. Ano passado eu participei como auxílio de um curso para funcionários públicos superendividados, pessoas que, tipo assim, quando recebe o que tem de empréstimo, vai tudo embora, e tipo, fica, sei lá, 10, 20% a pessoa viver o resto do mês. Mas, enfim, a Conquer, por exemplo, a Conquer liberou uma gama de cursos, a Fundação Getúlio Vargas, diversos outros. Posso até, talvez, organizar, Shirley, fazer uma postagem com alguns cursos desses gratuitos. Então, assim, eu entreguei aqui quase 200 horas de capacitação. Aí o pessoal falou assim, Érica, é 20 no ano. Eu falei, mas a gente tem que aprender a entregar over delivery, entregar acima da média mesmo. E outra coisa, o conhecimento que você vai construindo é uma coisa que ninguém te tira. E eu acho muito bom, Shirley, você tocar nesse assunto, por quê? Nós temos, nas últimas 7 semanas, nós tivemos um aumento de 26% do número de pessoas que estão desempregadas. Então, são mais de 12 milhões de pessoas que perderam o seu emprego, né? E, enfim, em postos de trabalho que fecharam, considerando formais e informais, são mais de 8 milhões de postos que foram fechados. E uma informação importante, em média, 5 milhões devem mais do que pode pagar. Nossa. Então, quando você fala sobre inteligência emocional e as pessoas estão aprendendo, né, a criar, assim, demônios para inteligência emocional, eu acho bom que a gente lembre da filosofia hipocrática, sabe? Não só de não causar dano, mas conhece-te a ti mesmo, sabe? Ou mesmo quando nós vamos à igreja, né, para ceiar, um mandamento que é lido, né, examina-se, pois, o homem, e só depois come e beba do cálice. Esse autoexame, essa autoverificação, esse autoconhecimento, ele depende, inclusive, de coragem para fazê-lo. E o que a pandemia trouxe muito para a sociedade nesse momento foi essa verdade descortinada nas 4 paredes da sua casa. Ô, Érica, mas se eu não entendo a mim, como é que eu vou entender o outro? Esse é um pressuposto básico, né? Por isso eu acho, são diversas variáveis, mas uma delas que eu acho que assim, contribui muito negativamente para as relações na área da saúde é exatamente isso. As pessoas, elas querem medir os outros pela fita que te é própria. Então, eu quero medir a Shirley, mas eu mandei mensagem para a Shirley não respondeu. Mas a Érica tinha que ter... As pessoas são diferentes. E eu não tenho que medir as pessoas por aquilo que eu acho que é correto. A lente que a Érica olha o mundo é diferente da lente que a Shirley olha. E Shirley, estudando neurociência e comportamento, a gente percebe o quanto, inclusive, o nascer, a infância, a forma como nós fomos criados, eles têm uma influência muito grande nos excelentes ou não profissionais que somos, nos excelentes ou não
maridos, esposas, enfim, na sociedade como um todo. Mas eu sempre acredito, Érica, que, como diz o Paulo Vieira, né, nós somos vítimas de outras vítimas, né? A forma com que a gente foi criado, ok, mas tem muita gente que se esconde, que não, mas eu não estudo porque eu não tive estímulo, eu não fiz inglês porque meu pai, minha mãe, eu falo, criatura, acabou papai e mamãe, você já tem 30 anos nas costas, filha. Ah, porque a empresa não estimula para eu estudar. Já era, vai você tratar do seu autoconhecimento. E aí, eu quero puxar um gancho ainda para a inteligência emocional, porque, para mim, você é uma das referências nessa área, que você consegue mesclar a inteligência emocional com a parte técnica e ali do dia a dia. O que a gente pode fazer? Você faz a sua parte, eu faço a minha, nós somos dois postes de luz iluminando essas pessoas, assim como a gente também é iluminado. Mas o que a gente pode fazer enquanto Érica, enquanto Joana, enquanto Pedro, enquanto Amanda? O que a gente pode fazer, cada um de nós, nesse momento de pandemia, para diminuir esse impacto do que vai vir ainda, né? Uhum. Bom, primeiro, talvez a coisa mais importante que a gente tem que fazer é que a gente respeite o seu momento, a sua história e o seu legado, né? A pandemia, ela reforçou, ela mostrou, colocou para fora muitos sentimentos, muitas condutas, é como se fosse um animal acuado numa caverna, sabe? Então, não é que aquilo seja você, mas aquilo seja uma das expressões que você tem ou que eu tenho. Então, primeira coisa que eu acho que nós temos que ter, respeito pela sua própria história. A partir daí, é importante que a gente, seja lá o nome que a pessoa queira dar, zona de conforto, enfim, o nome que a pessoa quiser dar. Existe um lugar que é confortável, que é quentinho, que é bom do ser humano estar, né? E você como pessoa, eu como pessoa, eu sei exatamente que lugar que é esse que eu gosto de ficar. Mas lá não cresce nada. Mas eu posso optar em ficar lá, porque lá é bom. Lá é um lugar gostoso. É o cérebro reptiliano, né? De dentro da caverna. Tiago Brunet fala sobre zona de expulsão, Paulo Vieira fala sobre zona de conforto, mas enfim, esse lugar que a gente tem na vida que está muito tranquilo, você pode escolher, isso é uma dádiva que o homem tem, é o livre-arbítrio, escolher permanecer lá, ficar quietinho, enfim, realmente a pandemia acabou comigo, eu estou devastado psicologicamente, tudo, ou não, ou você pode escolher rever, aproveitar este momento para rever a sua trajetória. E rever a trajetória, eu separei aqui alguns, assim, 5 coisas que eu acho que são importantes para a gente, né? A primeira, o momento perfeito, ele não existe. Então, o momento perfeito, ele é hoje, é o presente. É se agora você resolver falar, olha, meu esposo é médico, né? Meu esposo falou, Érica, eu queria muito que você fizesse medicina, e pai, tudo. Eu falei, Preto, eu tô bem como enfermeira, eu sou uma enfermeira muito bem resolvida, né? Carinhosamente, então, assim, Preto, vai cuidar da sua vida, né? Carinhosamente. Enfermeira muito bem resolvida. E falei, Preto, muito obrigada. Sei que se preocupa, ele se preocupa muito com a questão da valorização, a questão financeira, né, da enfermagem, que é não só de valorização enquanto força de trabalho, mas financeiramente falando. Eu falei, Preto, eu sou muito resolvida. Não que eu não vá fazer, daqui 2 anos pode ser que eu mude de ideia, tudo bem, mas hoje, estou fazendo uma coisa que eu gosto. Então, o momento perfeito, ele não existe, o momento perfeito é hoje. Se hoje você quer ser uma fisioterapeuta, se você quer ser um médico, isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que não querem estar no lugar que está por falta de opção. Mas não é nem falta de opção, é falta de decisão, porque não decidir, se você acha que não decidir, então não decidir também é uma forma de posicionamento. Você está sacramentando que você quer ficar naquele lugar. Então, o momento perfeito, ele não existe. E aí eu queria só trazer um provérbio, né, Provérbios 13:12. A esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Provérbios 13:12. Nós estamos falando de alguém, não é de milhões, não é de bilhões, não. É o cara que foi, assim,
top de linha, o cara mais rico que existiu. O patrimônio dele estava para cima, assim, de 3 trilhões. Não tem ninguém no mundo que bateu isso ainda. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, então. Feito é melhor que perfeito, ok? Outra coisa também que eu gostaria de deixar era a preguiça causa fome e pobreza. Também mais um provérbio, né? Provérbio 21:5. Os planos do diligente levam à vantagem certa. Os planos do diligente levam à vantagem certa. Shirley, você é da administração, sabe? Nós, principalmente profissionais da área da saúde e assistência, a gente tem refuta muito ferramentas de gestão. Então, assim, uma meta esmartirizada, uma matriz SWOT. Meu Deus, se você consegue trabalhar, customizar uma matriz SWOT para avaliar suas fraquezas, suas fortalezas e delimitar como é que vai ser a sua vida até dezembro, se você consegue dizer, olha, eu quero ser uma psicanalista, minha próxima meta, tá? Tô falando aqui, já dando spoiler. Legal. Já está profetizado, hein? Já está profetizado. Isso, mas mais do que, em Efésios também nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Mais que profetizar e dizer, eu tenho que me mover. Então, eu já comecei a organizar. Então, eu já fiz um pequeno plano de ação para como é que a Ericota vai conseguir ser psicanalista. Já olhei, separei, falei, como é que eu vou precisar? Não dá para começar agora, porque agora eu estou terminando a minha especialização em neurociência e comportamento, já estou indo para a minha 7ª especialização. Então, assim, estou aqui organizando. Então, quando a gente fala de um plano de ação direcionado para os seus objetivos profissionais, para redirecionar sua carreira, esse negócio de 5W, 2H não funciona, não. 6H, 5W, 12, seja lá quantos for. Essa questão de trabalhar com esmartirizar a meta. Por que esmartirizar a meta é específico? Por que esmartirizar a meta é tão importante? Quanto mais específico, quanto mais detalhado. Eu tenho um moral da minha vida extraordinária no meu guarda-roupa. Isso me move a levantar todos os dias, sair para trabalhar e fazer as coisas acontecer, que é uma outra coisa. Um outro ponto que eu também queria deixar, tenha um motivo extremamente forte. Então, eu levanto de manhã e eu olho para todos os motivos, para todos os meus desejos, seja no campo terreno, no campo emocional, no campo espiritual. Então, eu tenho meu moral na porta do meu guarda-roupa, e isso me impulsiona. E existe uma explicação, que não cabe entrar aqui em detalhamento, mas inclusive neurológica e neurofisiológica, para que eu me mova para conquistar os meus objetivos. Entende? Um outro ponto também que eu queria deixar era a questão da comunicação e networking, né? Também falar que Provérbios 16:23, o coração do sábio torna sua boca sensata e seus lábios ferramenta de persuasão. Então, esse livro que traz esses escritos, isso aqui para mim é nada mais do que uma informação clara sobre network e comunicação. Shirley, semana passada eu indiquei 2 pessoas, uma para coordenação de um serviço, inclusive de SAMU, outra para um outro lugar, e assim e pessoas também me indicam, entende? Então, a comunicação, quando a gente fala de comunicação, é a comunicação dentro da instituição, seja ela entre um plantão e outro, entre os profissionais, e é difícil, porque a gente tem diversos ruídos de comunicação, e isso é normal, isso faz parte do processo, mas se você já vem da sua casa, já vem da sua vida com aquela dureza, sabe? Eu sou assim, eu falo assim, se o outro, você não se dá nem a possibilidade de tentar perceber o colega, entende? E aí você acaba fechando uma outra porta, que é o seu network. Gente, não faça isso. As pessoas, elas vão te indicar, as pessoas, elas vão, sabe? Mas eu faço concurso e passo, tudo bem. Uma outra, e aqui não estou falando de princípios bíblicos, estou falando de história, né? Então, uma outra coisa que Salomão deixou para a gente também muito claro, falando sobre a questão da necessidade de diversificação de rendas, de ativos, de como que o seu dinheiro entra. Gente, vamos ser sinceros, no início do ano todo mundo ficou apertado aí, quando o Zema, né, o nosso governador, virou e falou, olha, não sei se tem como, vou abrir um programa de demissão voluntária para trabalhadores efetivos, eu sou efetiva tanto no Estado quanto na Prefeitura. Será que ser somente funcionária pública, quem é funcionário público pode virar e falar, estou tranquilo, estou bem? Será? Olha os hospitais universitários, eu era efetiva no Hospital das Clínicas aqui da UFMG, eu exonerei do Hospital das Clínicas para vir para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, mas eu era efetiva, eu era funcionária, eu era funcionária do MEC.
Hoje em dia nós não temos mais concurso nos hospitais federais, hoje nós temos a EBSER, né? Então nós temos que, inclusive, os profissionais que são efetivos, tem profissional que fica com raiva quando eu falo isso, mas nós que somos profissionais efetivos, inclusive, nós temos que abrir o nosso mindset, sabe? Total. Se você só tem essa renda, se você só faz isso, sabe? Se você fechou todas as suas portas de network, porque você acha que isso aqui é o certo, está na hora de rever os seus conceitos. E é interessante porque tem um livro que chama Jesus, e ele não é religioso, não, é um livro de administração. Jesus, o administrador mais não sei o que já existiu. Ele falou assim... O maior líder que já existiu, Augusto Cury. Não é do Augusto Cury, não. Ele fala o seguinte, como que ele pegou 12 homens e transformou em 12 executivos, que são os apóstolos, né? E ele fala que ele sempre, lá tem a análise, né? Que ele sempre mandou os apóstolos pregarem em dupla. Então, era sempre assim, João, Tiago, Pedro, sempre era em dupla, justamente por causa de apoio, de um ajudar o outro, de um fazer network com o outro, e assim vai. Eu acho esse livro muito, muito interessante, e acredito fortemente, Érica, que nós todos, não só profissionais da saúde, mas esse é o nosso foco, devemos usar fortemente João 10:10, né? Que Jesus quer que a gente tenha vida em abundância em todas as áreas. Não adianta ser uma pessoa muito bem-sucedida, mas não ter dinheiro para fazer uma viagem. Não adianta ser uma pessoa bonita, que tem cintura, que tem corpão, mas eu tenho um péssimo casamento e não converso com meus pais. Então, o equilíbrio tem que ser em todas... Eu falo que é as 5 áreas da vida, né? Em todas as 5 áreas da vida. Bom, o que é bom dura rápido e a nossa entrevista já está finalizando. E agora é a pergunta da lente da verdade. É a pergunta do coração. Quero saber, Érica, 4.800 pessoas nos assistindo aqui agora. Qual é o seu recado do coração para essas pessoas? Dá um conselho, dá uma palavra. O que Jesus toca o seu coração para você falar para essas 4.800 pessoas que estão nos assistindo? Lifelong learning. Nunca pare de aprender. Tenha sempre uma mentalidade de desenvolvimento contínuo. A Ericota não tem nem mais e nem menos massa cinzenta que ninguém que está aqui, né? Não tem nem mais e nem menos neurônios que ninguém que está aqui nos assistindo, né? Se foi possível a Ericota trilhar um caminho, né? E sucesso depende muito da percepção que cada um tem, né? Eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida e sou muito grata a Deus. Mas o que me trouxe no lugar até onde eu estou e que vai me levar ainda para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, verdadeiramente é ter humildade para nunca parar de aprender. Então, esse é um conselho que eu queria deixar para todos, e eu queria muito ler aqui uma coisa que a Wanda Horta escreveu em 1975. Wanda Horta é uma grande enfermeira, ela mudou, ela reestruturou, né, assim, as bases da enfermagem, uma grande teórica da enfermagem, que eu tenho muito carinho, e eu gostaria muito de ler, né, o que ela deixou. Claro. Um artigo de 1975, e eu gostaria muito que, aonde você estiver, que você, assim, prestasse atenção, né? Existe um conselho aí do Exército norte-americano que fala sobre essa necessidade que são conceitos que eu tenho revisto muito na minha vida, né? Esse conceito do multitarefa, e de fazer muitas coisas, não é que você tem que fazer uma coisa a cada tempo, mas o quanto que de energia e de verdade você despende para cada processo. E olha, eu vou te falar, viu, Shirley, esse ano eu abri mão de muitos bons, inclusive de áreas, até para vereador o pessoal me chamou, mas enfim, para outras possibilidades, outras coisas, para cuidar de coisas como, para cuidar de coisas como a minha vida mesmo pessoal, enfim. Então eu gostaria de ler e queria que você se demorasse agora em entender se isso é realmente de 1975 ou se isso revela um pouco do que a gente vive hoje. Bom, vamos lá. Pode ler. A enfermagem não deve ficar de braços cruzados, esperando reconhecimento do seu status, apoio e vantagens. Ela precisa mostrar o quanto vale, e isso só é possível pelo nosso trabalho, melhorando a qualidade do cuidado prestado, efetivando pesquisas para evidenciar os pontos falhos da estrutura no que afetam a prestação dos cuidados. Só falar sem nada fazer de concreto
é como diz o ditado popular, chover no molhado. A consciência do seu próprio valor é fundamental para o profissional de enfermagem. Então, esse é o de 1975, é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os profissionais que nos assistem, em especial aqueles que eu tenho paixão, né, o pessoal da equipe de enfermagem. O lugar que nós temos e a valorização que nós temos, ela é diretamente proporcional à forma como nós nos colocamos como profissionais nos hospitais, nas clínicas e no mundo. Então, isso se foi você escrito ontem? Isso é um artigo de 1975, Pois é, da mas doutora foi Wanda ontem? Horta. Foi ontem isso aí? Tá muito atual, foi ontem. Não parece que foi 43 anos atrás, não, gente? Pelo amor de Não Deus. é? Mas é isso, Shirley, a gente fica procurando coisas novas, maravilhosas, um novo, sabe? Ai, mas eu tenho que ter Olha, sabe o que resolve a minha vida? Muito. O quê? Um planner que eu imprimi gratuito da internet, onde eu consigo organizar. Eu sou do visual, então eu consigo organizar visualmente as coisas que eu preciso para não perder o time, porque a cabeça vai usando, não dá para confiar na cabeça. Gratuito. Ah, não, mas eu tenho que ter o melhor aplicativo, com o melhor telefone. Gente. É o simples que funciona. É a conexão com a essência. Muitas das coisas que nós precisamos, pelo menos para começar a caminhar o primeiro quilômetro, já está aqui dentro. Faz parte da nossa essência, já veio no manual de fábrica. E a gente fica aí tentando buscar tantas outras coisas. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, que a gente, não é questão do minimalismo, mas que você aprenda de verdade a fazer o melhor com aquilo que você tem, com o casamento que você tem, com o trabalho que você tem, com o dinheiro que você tem. Muito bacana. Gente, que aula, hein, gente? Nossa Senhora! Muito obrigada, Érica, pela essa entrevista, por esse bate-papo gostoso. E não tem como sair de uma conversa com você sem estar de bem com Deus, de bem com a vida e em paz consigo mesmo. É por isso que você sempre vai estar no meu hall aí de entrevistados, porque você... Que honra, que honra. Você faz a diferença, viu, minha amiga? Você faz a diferença. Muito obrigada mais uma vez, Érica, que Jesus te abençoe. Shirley, posso mostrar sua camisa linda? Pode sim. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha. Ai, foi com muito carinho que eu te dei, viu? Ainda tem essa daqui, ó. Olha aqui, essa daqui, ó. Força, foco. Aqui, ó. Olha essa. Força, e faça. Foco, e faça, né? A última dica da manhã, hein? Um exercício neurológico para você realizar tudo o que você quiser na sua vida. Você está pensando em fazer, tá? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Aí você conta assim, 1, 2, 3, levanta e vai. Esse é o prático. Érica, muito obrigada, fique com Deus, Jesus te abençoe. Pessoal que está assistindo,